Olá, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensiná-los ferramentas básicas para trabalhar com o SketchUp. Então, eu já publiquei um vídeo no qual eu ensino como fazer a instalação do SketchUp, versões Make, versão Pro e comentei sobre a versão do Google, porque o SketchUp é, ele era distribuído pelo Google em 2006 e era uma versão bem leve, completamente gratuita, não era necessário fazer nenhum cadastro. Então, a versão mais antiga, mais leve, mais fácil de utilizar, eu disponibilizei a vocês pelo Google Sala de Aula e pelo disco virtual do IF, e é a que eu vou trabalhar nesse vídeo. Mas lembrando que existem as versões Make, essa versão Make ela pode ser adquirida gratuitamente, e eu ensinei numa outra videoaula, e vocês poderão trabalhar com ela também. Mas eu optei por utilizar uma versão mais simples para que todos consigam acompanhar. Então, vamos iniciar aqui o nosso desenho, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e logo podemos ver aqui a interface do SketchUp. Então, o SketchUp, ele é um software destinado aos desenhos tridimensionais e nós podemos trabalhar com muita facilidade. É um software muito intuitivo para a criação dos nossos projetos. Então, quando iniciamos aqui o programa, podemos visualizar três eixos. Uma linha vermelha, que representa o nosso eixo X, essa linha verde, que representa o eixo Y, e essa linha azul, que representa a altura, o eixo Z. Então, aqui temos representado essas três dimensões nas quais vamos trabalhar. Então, nós temos aqui algumas ferramentas, alguns ícones de ferramentas e a barra de menu. A primeira ferramenta aqui é uma ferramenta de seleção, que nós podemos selecionar objetos. Então, por exemplo, selecionei, cliquei com o botão esquerdo do mouse, um único clique, clico fora, tirei a seleção. Essa outra ferramenta aqui é uma ferramenta de criação de linhas, esse lápis. Então, se eu quiser criar uma linha aqui embaixo, ó, eu dei um clique com o botão esquerdo, vou puxar. Observem que quando o meu eixo está paralelo, alinhado com essa linha verde aqui, ó, a linha também ficou verde. Mas se tiver desalinhado, a linha fica preta. E se a gente alinhar aqui com o eixo X, ficou vermelho, ó. Saiu do alinhamento, muda de cor. E a mesma coisa para a altura. Então, é muito importante a gente observar essas cores na hora que a gente quer criar linhas paralelas. Se a gente quiser sair, a qualquer momento, basta clicar no ESC, no teclado, tá? Temos a ferramenta de retângulo, quando a gente quer criar retângulos, tá? E o ESC aqui para sair. Antes de começar, eu vou ensiná-los a mudar uma configuração. No software de vocês, quando vocês instalaram, e agora está aparecendo aqui, ó, dimensões, não está com essa unidade de medida aqui em metros, tá? Tá acontecendo isso aqui. Eu vou até mudar no meu, antes de explicar, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, está dessa forma aqui, ó. Opa! Minha tela, estou compartilhando a minha tela com vocês. Acredito eu que vocês estão vendo aí a minha tela então, né? Depois eu vou ter que conferir no vídeo. E aí, aqui, ó, quando eu clicar no lápis, olha só o que aconteceu. Não está aparecendo ali metros como estava, está aparecendo pés e polegadas, tá? Unidade de pés em polegadas, que quando a gente faz a instalação, o padrão é essa unidade. Então, eu quero mudar. Então, eu venho aqui em Window, Preferências, Template, e mudo aqui para metros e centímetros 3D. Só que aqui não modificou, tá vendo? Continua em pés e polegadas. Então, o que eu devo fazer? Eu devo fechar o software e abri-lo novamente. Assim, ele vai modificar, tá? E voltar a aparecer em metros, tá vendo? Agora aparece ali, ó.
Tá aparecendo, na verdade, em centímetros, tá? Eu não quero centímetros, eu prefiro trabalhar com metros, então eu vou modificar aqui novamente, tá? Porque é metric, meters, 3D. Eu coloquei metros e centímetros. Eu prefiro deixar, na verdade, no sistema só de metros. Fica mais fácil da gente trabalhar ali com os valores, tá? Então, não modificou, continuou centímetros. O que que eu faço? Fecho e abro novamente. Uma vez aberto o software, vocês estão percebendo o quê? É um software leve, ele abre e fecha, assim, muito rápido, né? Um software mais pesado, como o AutoCAD, por exemplo, a gente custa abrir o programa, ele demora um pouco. O SketchUp, essa versão, né, do Google, a versão mais antiga, ela é muito leve. Então, vocês vão ter muita facilidade de trabalhar no computador de vocês, independente da configuração. Então, vamos lá. Continuando aqui, todos vocês conseguiram, então, modificar, ó. Agora, quando eu clico aqui, ó, para criar um retângulo, ele está mostrando lá em metros. Então, observem o seguinte. No canto inferior direito, aqui, ó, nós temos as dimensões dos eixos X e Y. Então, observem o seguinte, ó. 4,84 metros, separado por ponto e vírgula, 27,77 metros. São as dimensões. Ah, mas eu não quero criar com essas dimensões, eu quero especificar. Então, o que que eu devo fazer? Então, qual projeto eu vou criar aqui nessa videoaula como exemplo? Para ficar mais claro de vocês enxergarem, vamos lembrar lá da nossa sala de desenho técnico, lá do IFTM, que vocês faziam aula do desenho técnico manual. Então, vamos especificar aqui dimensões de 7 separado por ponto e vírgula 14. Então, o que que eu fiz? Eu simplesmente digitei no meu teclado aqui 7 ponto e vírgula 14. Eu não cliquei em lugar nenhum. Eu só digitei e agora eu vou apertar o Enter. Então, ele já cria para a gente um retângulo com essas dimensões. Ah, mas está parecendo que está um quadrado. Ó, então, observe que se eu mudar, rotacionar aqui o meu objeto, eu vou ver que realmente é um retângulo. Como fazer isso? Eu já vou até explicar. Essa rodinha do mouse aqui de vocês vão girar, tá? Para fora e para dentro. Nisso, a gente vai ter o aumento aqui e a diminuição do zoom, tá vendo? Então, é o zoom, a rodinha. Se eu fixar a rodinha, né, apertar ela para baixo e girar o meu mouse, eu consigo girar o meu desenho, tá vendo? Então, aquele retângulo que a gente criou realmente é um retângulo de 7 por 14. E se eu quiser conferir mais ainda, ó, tá vendo que eu tenho o ícone de trena? Com a trena aqui, ó, eu vou esticar e vai aparecer a dimensão para mim, 14 por 7. Isso mesmo. Agora, eu vou ensiná-los aqui a criar paredes. Então, olha só, quero criar uma parede. Onde eu devo ir? Tem essa opção aqui, essa ferramenta, que é o Offset, tá? Então, tem várias ferramentas aqui que eu vou trabalhando com elas e à medida que a gente for trabalhando, vocês vão aprendendo para que serve cada um desses ícones, tá? Então, eu vou clicar em Offset. Vou clicar em qualquer um dos lados aqui que eu queira criar uma linha paralela. No caso aqui, a gente vai criar uma linha paralela que corresponde à espessura da parede. Então, vou clicar aqui e vou clicar dentro, ó. Então, observa que ele está criando linhas paralelas de todo esse contorno. E aí, eu devo especificar qual que vai ser a espessura da parede. Então, eu só digito, ó, 0,15 e aperto o Enter. Só isso, tá? E aí, lembram lá, como que é o zoom? O zoom é aqui, ó, rodinha do mouse. Vou girar, tá? A rodinha do mouse. Então, para quem não tem um mouse, tá? No notebook aí, eu sugiro que vocês peguem emprestado, adquiram um mouse, porque faz muita falta para a gente trabalhar com os projetos, tá? No AutoCAD, no SketchUp. Então, à medida que eu dou um zoom, tá vendo que aparece um pontilhado pra gente? Um pontilhado. Tá? Então, eu quero subir aqui a altura das paredes. Então, eu vou clicar nesse ícone, tá? De empurrar, puxar. Vou clicar aqui e vou passar o cursor do mouse. Observa que o pontilhado apareceu exatamente onde vai ser a parede. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar para cima. Vou puxar. Quando eu falo em puxar, pessoal, eu dei um clique com o botão esquerdo e soltei, ó. Tá solto. E vou direcionar para o lado que eu quero, no caso aqui a altura. Qual altura, né? Qual que é o pé direito que a gente vai trabalhar aqui? Vamos colocar 3. Então, eu só vou digitar 3, Enter,
e ele criou aí pra gente um pé direito de 3 metros, tá? Então, já temos aqui, de maneira bem rápida e simples, né, o piso aqui e as paredes. Agora, devemos criar portas e janelas. Então, como criar a porta aqui? Lembrando, pessoal, que se vocês forem trabalhar com as versões Make, que é uma versão de mais de 10 anos, né, de ferramentas aí trabalhadas, tem muito mais opções para vocês. Então, ele é muito mais, assim, tem opções que facilitam o nosso trabalho. Esse aqui não, às vezes a gente tem que fazer um processo mais manual, tá? Mas que o princípio de funcionamento é basicamente o mesmo, tá? Então, aqui, vamos criar uma porta. Então, essa distância aqui, tá? Entre essa quina aqui, o início da porta, é chamado de boneca. Nós vamos deixar uma distância da boneca de 10 centímetros. Então, eu vou clicar nesse ponto aqui. Então, usei a ferramenta de lápis, cliquei aqui e vou direcionar no eixo que eu quero. E vou digitar 0,10, Enter. Então, observem que quando eu passar o meu cursor do mouse aqui, apareceu escrito Endpoint, que é o final dessa reta que eu acabei de criar. Então, para criar a porta, para facilitar, eu vou usar o retângulo, tá? Então, eu venho nesse Endpoint, direciono onde vai ser a porta e dei um clique só no botão esquerdo e direcionei, sem clicar novamente. Agora, eu devo especificar as dimensões da porta. Então, primeiro, observem lá no canto inferior direito que eu tenho primeiro a altura e depois, né, a largura da porta. Então, a altura da porta, vamos colocar uma altura padrão de 2,10, separado por ponto e vírgula, 0,8, tá? Pronto, ele criou ali o contorno da porta. Ah, antes de continuar, eu vou explicar aqui para vocês uma coisa que é importante. Vamos supor que em algum momento vocês erraram, tá? E vocês querem voltar algum comando. Então, aquela famosa tecla Ctrl Z. Eu vou apertar o Ctrl e o Z juntos, tá? Simultaneamente. Olha o que acontece. Voltou numa etapa anterior, tá vendo? Vou apertar de novo. Voltou aquele traço que eu criei. Vou clicar de novo. Voltou aqui na parede. Então, não tem como a gente adiantar, né? Mas eu vou fazer aqui de novo rapidamente. Ó, subir parede, 3. Porta, lápis, cliquei aqui, direcionei 0,10, aperto no retângulo aqui. Opa! No endpoint, crio um retângulo de 2,10 separado por ponto e vírgula 0,8. Então, aqui está, né, na etapa que nós havíamos já feito, tá? Como que eu vou fazer agora o vão da porta que eu vou vazar para o outro lado? Eu vou usar essa mesma ferramenta que a gente já utilizou para poder subir as paredes aqui e vou clicar. Quando a porta estiver com o pontilhado, eu vou clicar com o botão esquerdo, tá? Um único clique. E se eu puxar, percebam aqui o que acontece. Então, eu não vou puxar, eu vou empurrar para fora, ó. Quando eu empurrar, vai aparecer essa mensagem, On Face. Na hora que aparecer essa mensagem, eu clico novamente com o botão esquerdo. Então, percebam aqui que a gente conseguiu o quê? Fazer, tá? O vão da porta. E com esse mesmo raciocínio, nós podemos criar aqui as janelas também, tá? Os vãos das janelas. Então, lembram aí da sala de vocês de desenho? Porta de entrada, aqui ficava o quadro, aqui as janelas, tá? Então, assim, nós vamos continuar o nosso desenho. Janelas. Vamos deixar uma altura aqui, um espaçamento daqui para cá de 50 centímetros. Então, eu clico, digito 0,5 e aperto o Enter. E vou usar a ferramenta de lápis novamente, vou passar o cursor. Tá vendo que quando eu passo aqui, apareceu um pontinho verde, mas escrito midpoint? Eu não quero o meio da reta, eu quero o endpoint, o final. Então, no endpoint vai ter exatamente os 50 centímetros. Clico, vou direcionar essa reta aqui? Não, eu devo observar a questão da linha, dela estar azul, tá vendo? Significa que vai estar paralela, vai estar alinhada. Vamos deixar um parapeito aqui de 1,20 m, 1,2.
tá? Então, essa linha é só auxiliar, depois eu consigo excluí-la, tá? E eu vou mostrar como daqui a pouco. Então, vou clicar aqui em retângulo e vou criar o retângulo da janela e vou especificar as dimensões que eu quero. Por exemplo, dimensões da janela, vamos colocar aí 2,5, separa por ponto e vírgula, uma altura de 1,20, por exemplo, tá? Lembrando que isso aqui é só um exemplo, eu não me recordo exatamente as dimensões lá da sala, tá? E aqui temos feito, já pronto aqui, o contorno da janela, tá? E como excluir essa linha auxiliar que a gente criou? Nós vamos clicar nesse ícone aqui de seleção, na seta, clico na reta, ela ficou azul, e vou apertar o delete do meu teclado, ó. Sumir com a linha. E como que eu vou deixar o vão da janela aqui aberto? Eu vou clicar naquele ícone de empurrar e puxar. Quando ficar pontilhado, eu devo puxar? Não, eu devo empurrar. Apareceu a mensagem on face, eu clico novamente com o botão esquerdo. E pronto. Aqui eu já tenho as feições aqui, tá? Da janela. O que mais? Agora eu preciso inserir aqui, né? Janelas e portas, tá? Então é o seguinte, aqui eu tenho um contorno da sala. Se eu quisesse criar uma porta, né? Eu poderia usar vários comandos aqui de linha e criar uma porta, eu mesmo. Mas existe uma biblioteca com diversos arquivos aqui disponíveis, modelos de portas, modelos de janela. Lembrando que essa biblioteca dessa opção de software aqui do Google SketchUp, ela é um pouco limitada, tá? Né? Antigamente tinha como fazer o download disso, né, de maneira online, quando a gente estivesse conectado na internet, e hoje tem como fazer isso? Sim, só que naquela versão Make, tá? Aqui a gente fica um pouco limitado. Mas o ideal é que quem conseguir, pessoal, baixe a versão Make. Vocês podem ter as duas instaladas no computador ao mesmo tempo, tá? Então, se eu fosse criar uma porta, eu poderia usar diversos comandos aqui que vocês já vão conseguir trabalhar. Mas o ideal é que a gente crie objetos e a gente faça o agrupamento desses objetos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só mostrar para vocês, tá? Depois eu vou apagar. Como que seria o agrupamento desses objetos. Por exemplo, eu tenho um objeto qualquer aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo. Vou puxar numa altura qualquer. E eu quero agrupar isso aqui. Então, eu seleciono tudo com o botão de seleção, vou clicar no botão direito e vou apertar aqui, ó, na opção de criar grupo. Então, isso aqui se tornou um único objeto, tá? De forma que eu consigo mover esse objeto, tá? Então, nas ferramentas aqui de mover, eu consigo mover esse objeto sem deformá-lo. Porque se ele tivesse separado, eu iria clicar para puxar, pode ser que ele ia puxar só a linha, ia deformar o objeto. Então, aqui eu consigo trabalhar com grupos. Uma outra opção é trabalhar com os componentes também, que eu vou explicar aqui para vocês a diferença de grupos e componentes. Então, aqui eu estou criando um objeto, tá? Parecido com o outro, só para exemplificar. Vou selecionar todo o objeto criado. Com o botão direito, eu venho agora não em criar grupo, mas criar componente, tá vendo? Posso dar nome aqui ou não, vou deixar do jeito que tá e vou criar um componente. Então, aqui eu tenho um grupo e tenho um componente. Como fazer cópia desse objeto aqui? Eu venho em Tools e eu venho aqui se eu quiser mover o objeto, move, rotacionar, tá? Mas, para a gente fazer cópias, eu posso Ctrl+C, Ctrl+V também, tá vendo? No teclado mesmo, eu consigo até fazer cópias, tá vendo? Seleciono, Ctrl+C, Ctrl+V, consigo fazer cópia desse objeto. Qual que é a diferença agora de grupos e componentes? Vamos ver. Se eu quiser fazer a edição desse objeto, eu tenho que clicar 2 vezes com o mouse, ó, sair. Vou clicar duas vezes. Aí eu vou fazer a edição desse objeto. Então, eu quero criar uma outra coisa aqui em cima, tá? Desse objeto. Então, observem que eu vou modificar esse objeto. E o outro que eu fiz a cópia, ele permanece inalterado. Agora, vamos fazer a mesma coisa, ó. 2 cliques aqui. Vou criar alguma coisa aqui em cima e puxar. Observe uma coisa.
Eu estou modificando esse componente, né, que está num componente, e o outro modificou também. Então, qual que é a diferença? Vamos supor que eu crio uma porta e transformo ela num componente. Se eu quiser mudar a cor da porta, né, era madeirada, eu quero mudar para todas as portas serem brancas. Se eu mudar apenas uma, todas as outras portas criadas vão ser modificadas ao mesmo tempo, né? E se eu não quiser que todas as portas modifiquem, tá vendo? Eu tenho componentes. É só um exemplo, pessoal, para vocês entenderem a diferença de um grupo e um componente. Isso para vocês criarem vários objetos, né? Criarem feições diferentes, tá? Mas isso aqui a gente vai trabalhar mais para frente. E aí eu estou selecionando aqui, quero apagar isso, tá? Porque não faz parte aqui da nossa construção. Eu selecionei com o botão Select aqui e vou apertar um Delete no teclado, tá bom? Pessoal, o objetivo dessa videoaula é que vocês tenham uma noção, assim, noções bem básicas do SketchUp, para que vocês, nesse período de suspensão do calendário, né, todos vocês já devem ter ficado sabendo que foi definido na reunião do Consup, que vai ter 3 semanas aí, que vai ser um período de recuperação daqueles alunos que não tiveram acesso ainda, não fizeram as atividades. Mas é um período que vocês podem utilizar, pessoal, para vocês praticarem o software. Eu não vou dar nenhum trabalho valendo ponto, nada, mas assim, é para o aprendizado mesmo de vocês, se vocês quiserem aproveitar para isso. Porque assim como qualquer software, pessoal, o SketchUp, quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão aprender. Então, eu estou disponibilizando esse vídeo essa semana para que vocês tenham noção de como trabalhar, tá? Noções básicas e consigam, né, caminhar com as próprias pernas aí e desenvolverem diversos projetos que vocês quiserem, tá? Então vamos lá. Continuando. Como modificar a cor de uma parede, por exemplo, inserir porta? Então a gente vem aqui em Window Materiais. Em Materiais aqui, nós vamos ter diversas opções de cores, de tintas e texturas diferentes. Então, em cores aqui, por exemplo, nós podemos modificar a cor dessa parede. Posso deixar a parede, por exemplo, vamos colocar uma cor legal aqui, um verde, tá? Eu quero essa parede verde, essa outra também verde, tá? A gente pode modificar a cor aqui das nossas paredes, certo? Podemos colocar um carpete, podemos colocar um piso amadeirado, tá vendo? E aí temos diversas opções, tá certo? Então, vou deixar assim, só para vocês depois vocês vão explorar essas opções aqui, tá? De revestimento, de texturas. Em Windows Componentes, vocês vão ter acesso a uma biblioteca, tá? Do próprio programa. Como eu disse para vocês, essa biblioteca aqui, esse software que eu disponibilizei, vocês é um pouco limitada, tá? Porque é um software antigo. Se vocês baixarem a versão Make, vocês vão ter acesso lá à Warehouse e vocês vão conseguir baixar diversos modelos prontos, modelos de portas, de janelas, árvores, objetos diversos. Então, assim, o ideal é vocês trabalharem na versão Make, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar nessa aqui que é um software levinho. Então, vamos lá, vou vir aqui em arquitetura. Vai ter objetos aí da construção, tá vendo? Então, eu quero inserir, por exemplo, essa porta aqui no meu projeto. Como que eu vou fazer isso? Tá, então eu vim aqui, vou clicar na porta e observe aqui, ó, que eu tô direcionando, ela tá aparecendo aqui, só que ela tá virada, ela tá no chão, ó. Eu quero que ela fique aqui na vertical. Então, eu vou direcionar aqui, ó, no meu endpoint, eu vou esperar ela virar, que é do jeito que tá, ó. Clico novamente com o botão esquerdo. Aqui está a porta. Só que ela não ficou nas dimensões que eu especifiquei para esse vão. Então, eu tenho que trabalhar aqui, ó, Tools, Escala, ou simplesmente digito a letra S no teclado, S. Então, ela ativou aqui as opções de modificação do tamanho do objeto, tá vendo? Então, aqui, ó, eu posso diminuir quanto eu quiser, até essa porta se adaptar aqui, ó, ao vão que eu tenho disponível. Pronto, eu tenho a porta aqui já no meu na nossa sala de aula lá de desenho técnico, né, pessoal?
Vamos fazer o mesmo procedimento, repetir para a janela? Vou pegar essa opção de janela que a gente tem aqui, ó, e vou inserir. Então, ó, janela está deitada, eu quero a janela em pé, venho até o meu endpoint aqui, ó, e clico. A janela ficou maior, e agora, o que que eu faço? Eu vou ativar as opções, pessoal, de quê? De escala. Então, eu vou apertar o S no teclado e vou diminuir aqui a janela o quanto for necessário, tá? Aqui, ok? Então, eu trabalhei aqui, tá? Com exceção de objetos. Lembrando que nós poderíamos inserir diversas outras coisas aqui, né? Objetos, por exemplo, window, componentes. Eu tenho aqui landscape, tá? Eu tenho uma lixeira. Eu tenho um banco, tá? Para colocar aqui do lado de fora. Tenho um modelo de árvore já pronto. E diversos outros objetos, pessoal, que a gente queira inserir, tá bom? Uma luminária, tá? Só para exemplificar para vocês, tá bom? Então, a gente pode trabalhar com esses objetos prontos. Tem pessoas aqui, tá? Outras opções de pessoas, tá vendo? Tem animais. Vamos ver o que mais? Aqui são peças, né? Mecânicas, formas, carro, tá? Então, vocês podem trabalhar com essas opções desse software, que, como eu disse, é um pouco limitado. Feito isso, vocês podem dar continuidade aqui ao projeto. Vocês podem fazer, por exemplo, mas eu quero agora fazer a divisão, eu não quero essa sala de aula, eu quero construir minha casa. Então, como que eu vou puxar uma parede aqui e elevar? Simples. É só vir aqui em retângulo, né? Por exemplo, eu quero subir uma parede aqui. Direciono para a dimensão, o lado que eu quero. Então, aqui 0,15 de espessura, 0,15, digito, ó, separa por ponto e vírgula, 6,70, que é o que vai ter internamente. Bom, tem um retângulo aqui, digito clico nessa ferramenta de empurrar e puxar e vou levantar. Meu computador travou aqui um pouquinho. Vou levantar até os 3 metros de altura. E por aí vai, pessoal. A questão é, fuçando, né? Fazendo é que se aprende, né? Tem que colocar a mão na massa aí. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Eu vou deixar aqui de uma forma bem simples mesmo, apenas para vocês, para dar um pontapé inicial para que vocês consigam trabalhar com essa ferramenta que vocês viram, né? Que ela é uma ferramenta que faz os desenhos em 3 dimensões, mas que é muito simples, muito intuitivo de se trabalhar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção no vídeo. Espero que vocês consigam desenvolver bem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá? Não esqueçam de dar um like aí no vídeo, se inscrever no canal. E é isso, pessoal. Boa prática aí para vocês no SketchUp. Podem contar comigo. Tchau, fiquem com Deus.